Com alegria nós vamos falar sobre esta carta hoje, e não apenas hoje, mas durante 4 meses nós vamos meditar. Oi? Ah, tá certo. Irmã Carminha de volta aqui conosco, né? Depois de uma temporada aí um pouco distante. Graças a Deus. E nós... Pronto, já melhorou o áudio, viu? Agora tá dando para ouvir. E nós vamos dar o pontapé de partida. Para quem acompanhou a escola bíblica de manhã, pela manhã, já percebeu o quanto será importante nós falarmos sobre a carta de Tiago. Mas hoje à noite nós vamos reservar também esse período de meditação para já introduzirmos de alguma maneira o assunto, para que você possa, gerando curiosidade, gerando interesse, acompanhar a escola bíblica aqui presencialmente de 9 às 10 da manhã ou através do nosso canal do YouTube, também nos domingos de 9 às 10 da manhã, tá bom? Vamos a Tiago, capítulo de número 1. Vamos ler, irmãos, os versos 22 e 23. Tiago, capítulo de número 1, versos 22 e 23. As Sagradas Escrituras dizem: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui diante da Tua presença, nós Te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa, e dessa vez, meu Pai, nesses minutos próximos, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, nós não podemos sair daqui sem um direcionamento Teu, sem a Tua palavra estar enfincada em nossos corações, sem sentirmos, meu Pai, pela ministração da Tua palavra, por esse momento reservado no culto, para nós meditarmos na Tua palavra, não podemos sair daqui sem sentir, meu Pai, que o Senhor falou conosco. Por isso, meu Pai, eu te peço que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor faça, meu Pai, eu e os meus irmãos que aqui estão, entenderem, meu Pai, que o Senhor fala conosco deste altar, que o Senhor, Ele nos traz a revelação daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Então, meu Pai, que nós possamos sair daqui certos, convictos de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos direcionou, que o Senhor iluminou a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, aquece os nossos corações com a Tua palavra, nos faz, meu Pai, entender claramente a Tua vontade, meu Pai, que o Senhor mesmo venha nos tocar, que o Teu Espírito venha quebrantar os nossos corações, que venha nos convencer, meu Pai, do nosso pecado, da Tua justiça e do juízo vindouro. Meu Pai, entrego a Ti esse momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria iniciar a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, levando os irmãos a imaginar comigo uma cena, digamos que um tanto quanto inusitada. Imagine você que aqui diante deste púlpito tem um espelho, e aí eu vou me olhar no espelho. Ao estar diante de um espelho, irmãos, um espelho daqueles que o irmão Wagner vende, daqueles que ele coloca na sua casa. Se eu agora, nesse exato momento, tivesse um espelho aqui diante de mim e me colocasse diante dele, o que é que eu veria? O que é que os meus olhos poderiam ver? Senão
Eu mesmo. Agora eu poderia olhar para esse espelho, os irmãos estão me vendo e os irmãos agora são o meu espelho. Eu não posso me ver, mas os irmãos estão me vendo como eu me veria no espelho. E eu vou me descrever para os irmãos. Eu estou com a calça preta, com a camisa azul, eu estou bem magrinho, meu cabelo dá aqui no ombro, meu sapato é amarelo. É isso que os irmãos estão vendo? Então eu estou me vendo diferente. Sabia que pode acontecer com isso na nossa fé? Sabia que nós podemos perder a noção de quem nós somos? Mesmo diante do espelho, nós podemos enxergar outra coisa? E quem é o espelho nesse caso, nesta pequena ilustração? O espelho é o Evangelho. O espelho é a palavra de Deus. E quando nós nos colocamos diante do Evangelho, o que é que deve retornar? A nossa imagem. O Evangelho pede para eu fazer isso, mas eu não estou fazendo, ou eu estou fazendo, então eu estou parecido com Cristo, eu não estou parecido com Cristo. Mas o mais importante não é nem a imagem que eu consigo ver, mas como eu consigo discernir essa imagem. Eu preciso melhorar, aqui já está bom, essa área já está ok, mas aqui eu ainda preciso ver melhor. A verdade é que os anos vão passando e nós vamos perdendo a capacidade de nos enxergar diante do Evangelho como nós verdadeiramente somos. Às vezes, irmãos, eu estou com a camisa vermelha, gordo, com a camisa branca. Os irmãos não repararam não, né? Mas a Dani disse que se eu soltar essa camisa, ela vem sozinha para o culto. É porque, irmãos, eu vou dizer o mistério para os irmãos. Um domingo é o vermelho, outro domingo é o azul. E acabou. Por mim era só uma, mas ela ainda disse, reveza pelo menos as cores, né? Mas eu poderia, e nós poderíamos olhar para a nossa vida cristã e dizer, não, eu sou um crente bom, eu sou um crente fiel, eu sou um crente que tô bem na fé, se Jesus voltar hoje eu vou para o céu. E essa imagem que eu estou vendo de mim mesmo ser uma imagem que não condiz com a realidade. Enquanto eu falava as cores das quais eu não estou vestido, eu vi alguns irmãos dizendo, balançando a cabeça, dizendo que não é assim que está, o irmão está confundindo. E nessa noite eu estou com a difícil missão, irmãos, de transmitir para você que pode ser que a maneira como você está se enxergando seja diferente daquilo que ela de fato é. Às vezes é difícil, né? Olhar para alguém que está com a blusa rasgada e dizer assim, ei, vem cá, tua blusa está rasgada. É constrangedor. Se não tiver uma proximidade, você diz, não, eu não tenho tanta intimidade para chegar perto e dizer que está feio, que está mal vestido, que está rasgado, que não está combinando. Mas é necessário, irmãos, que muitas vezes nós ouçamos de alguém. A sua vida não condiz com o Evangelho. E como dói dizer e como dói ouvir. Tem uma questão que é muito importante ainda nessa introdução. Nem todos gostam de ouvir sobre a sua realidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas realidades são vergonhosas. Ouvir que eu estou gordo, ouvir que eu estou feio, ouvir que eu estou vindo com a mesma camisa todo culto. Para quem está dizendo, pode ser assim, olha, eu estou fazendo porque eu te amo, mas ainda sendo um exercício de amor, dói. Ainda sendo um exercício de querer o bem do irmão, dói para quem fala e para quem escuta. É natural, meu irmão. Quer ver uma coisa como é natural? Se está feio,
alguém que sofreu um acidente de moto aqui, eu espero que nenhum dos irmãos, e pela lembrança aqui eu não lembro de nenhum, mas se alguém cai de moto e rala a pele no chão, e se arranha, além de ficar feio, a pele, até a cicatrização, ninguém pode tocar. Porque se a ferida está aberta e eu tocar na ferida, o que é que vai acontecer? Vai doer. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida longe do Evangelho, mesmo na igreja, mesmo diante do espelho, e quando alguém vem aqui e diz, meu irmão, está errado, dói, porque está ferido, porque está desconforme, porque é constrangedor, porque a palavra de Deus está tão perto de mim quanto de você. O que nos distancia muitas vezes da presença de Deus é como eu pratico e como você pratica. E o Espírito Santo de Deus já havia me alertado sobre isso. Não seria uma noite fácil. Às vezes uma mensagem como essa, você pode até pensar, não, eu já ouvi, eu já sei, mas é como um filho que aconselha um pai que aconselha um filho. Ele fala e parece que o filho não escuta. Ele aconselha e parece que o filho não dá ouvidos, mas quando o filho está longe do pai, ele não tem como não lembrar do que o pai e a mãe falou, ele lembra. A mensagem de hoje será uma mensagem como essa. Você pode até não gostar, mas você não vai esquecer do que o Senhor espera de você. Irmãos, Tiago, esse Tiago aqui, respondendo já a pergunta do meu irmão triatleta, que está aqui bem pertinho de mim, ele perguntou de manhã, esse Tiago aí, que Tiago é esse? Por que essa pergunta? Porque tem vários Tiagos na Bíblia. E o Tiago aqui, provavelmente, o que todos nós acreditamos, na imensa maioria, pela similaridade de escrita com o Tiago descrito em Atos 15 e em outras passagens, é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Esse Tiago escreve a crentes. Essas palavras, elas foram escritas às pessoas que já conheciam a Jesus, que na teoria já vivem o Evangelho. Eles agora estão dispersos. Eles agora estão se espalhando, porque depois que Estevão morre, uma perseguição começa a se alastrar, e aquele que professa fé em Jesus precisa sair de Jerusalém para não morrer, porque crê em Jesus. E eles começam a ir para outras cidades vizinhas, e Tiago precisa comunicar com eles, e Tiago escreve essas palavras a crentes, a pessoas que creem em Cristo. Então, na sua fala, nos seus ensinamentos, ele falou para que o pescador entendesse, para que o governador entendesse, para que o fariseu entendesse, para que o saduceu entendesse. Jesus falou para que todos pudessem entender o que ele queria dizer, para que ninguém pudesse dizer, eu ouvi o sermão e não entendi, então não posso praticar. Não, ele foi simples, ele foi claro, ele foi direto, ele foi objetivo. Eu, escutando as palavras de Jesus, eu sei o que eu tenho que fazer. Onde mora a dificuldade, irmãos? Eu luto é contra a minha própria alma. Nós ouvimos a mensagem, o Evangelho chega, a instrução chega, a orientação vem, mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que Jesus ensina, que Jesus pede, que Jesus manda. Por isso o erro não é a semente, o erro não é a palavra, o erro não é a direção, o erro é meu. Nessa noite, irmãos, o Espírito Santo quer nos colocar de frente ao espelho, que você vai apontar o dedo não na frente do seu irmão, mas aponte o dedo hoje para você mesmo, o que eu tenho sido, como eu tenho praticado a fé que eu professo. O Espírito
Espírito Santo hoje quer nos colocar numa posição em que não é nem Ele que vai nos avaliar. É uma autoavaliação, é você com você mesmo. Eu só estou cumprindo ordens aqui. A avaliação quem vai fazer é você e o seu Deus, que nessa noite te coloca contra a parede, porque Ele quer o teu bem. Não adianta me ouvir, não adianta dizer que me ama, não adianta professar. Se você não viver, você está enganando-se a si mesmo. Aquela frase muito conhecida por nós, que diz assim, ó, eu vou começar e os irmãos terminam. O pior cego é aquele que não quer ver. Ele não enxerga, não é porque não pode. Ele não enxerga porque não quer enxergar. Esse é o pior cego, segundo o nosso ditado popular. Mas o que eu quero fazer a associação aqui é que assim como a pior imagem de um cego é aquele que pode ver e faz questão de não ver por opção, é a de um crente que ouve a palavra de Jesus e constrói a sua casa sobre areia. Meu irmão, o que vai sustentar a sua vida com Cristo é a sua prática daquilo que Ele tem te ensinado. Não é o pastor que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é a igreja que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é os hinos que você escuta ou louva, não é a Bíblia de estudo que você tem, não é onde você vai, a igreja que você vai. Você pode ir para a maior igreja de Fortaleza, sem viver a palavra de Deus no seu dia a dia, você está enganando-se a si mesmo, porque o evangelho não é feito de hierarquias, o evangelho não é feito de posições, o evangelho é feito de vida prática, daquele que obedece a Jesus, daquele que é discípulo de Jesus, daquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue aquele que é o nosso mestre. Isso é o evangelho. Quão distante muitas vezes nós estamos do evangelho, irmãos, em nossas atitudes, em nossa fala, na nossa tomada de decisão. Entenda, isso aqui é para te levar para o céu. Não é qualquer um que vai entrar no céu não, meu irmão. Não é qualquer um que está nessa cadeira, só por estar nessa cadeira. O que garante a nossa ida no céu não é passar por aquele portão, nem muito menos vir até aqui, levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. Não é apenas isso. O cidadão do céu, ele tem uma configuração, ele tem um formato, ele tem características que são dele. O cidadão do céu tem intimidade com Cristo Jesus, e quem tem intimidade com Cristo Jesus, escuta o que ele fala e pratica o que escutou. Meu irmão, Jesus, ele é misericordioso. Mensagens como essa, pode acreditar, meu irmão, não é escolha do pregador. A gente não chega aqui para falar porque quer. Se Deus está nos levando a meditar nisso, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Jesus está voltando. Não seja apenas alguém que escuta e que acha bonito e que sabe que é o certo, meu irmão. Tome uma postura e uma decisão dessa noite. Viva o certo, faça o certo, escolha praticar e não apenas ouvir a palavra. Não se engane. Aqui, na Bíblia, nós temos a ideia de pessoas que são enganadas por falsos mestres. Mas aqui a questão não é essa. Há a possibilidade de pessoas estarem em algumas igrejas sendo enganadas por falsos pastores que com o microfone na mão profetizam que Deus não mandou falar. Talvez o culto hoje fosse mais animado se eu estivesse aqui dizendo, em nome de Jesus, levanta a tua mão, porque a chave, eu estou vendo um anjo com 4 espadas, e a chave já está aqui. E era glória a Deus e aleluia, e todo mundo empolgado. Deus visitou esse lugar. Deixa eu lhe dizer
dizer um negócio, sabe o que é que fixa o crente na presença de Deus? É ele ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja amarga, mas ela se transforma doce. Ao passar do tempo, ele diz, era melhor eu ter ouvido meu pai e minha mãe, do que estar quebrando a cara agora, meu irmão. Pode ser até dura, porque para mim também é, mas faça o que Jesus está te mandando fazer, porque o resultado será melhor. Sejam praticantes. E aí ele vai dizer que quem escuta a palavra e não pratica é como alguém que vai para frente do espelho, olha aquela imagem, e no caso aqui ele diz, ele apenas se esquece de quem é. Ou seja, o que é que estava acontecendo aqui com os irmãos? Eles não tinham firmeza naquilo que eles criam. Eles não tinham firmeza naquilo que eles foram ensinados. E eles precisavam continuar acreditando ao ponto de transformar essa fé em ações, em atitudes. E Tiago vai usar justamente as coisas do dia a dia para nos mostrar qual é o desempenho ou as atitudes que vão ser compatíveis com a de um cristão verdadeiro. Por exemplo, eu poderia citar que Tiago traz aos nossos olhos que o cristão verdadeiro, ver o problema, ver as situações difíceis, ver as dificuldades, as provações, como uma bênção de Deus. Como é, meu irmão? Dificuldade é bênção, dificuldade é dificuldade, bênção é coisa boa. Então vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago 1, 2. Diz assim, irmãos. Meus irmãos, olha como ele está falando a crente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O crente maduro não é aquele crente que tem décadas na igreja, não, porque tem crente que tem década na igreja e continua sendo um menino na fé, porque não entendeu o cerne do evangelho. Quem veio nos trazer o evangelho, senão Cristo Jesus? E Jesus não teve uma vida fácil. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado a ponto de ser crucificado em uma cruz. Jesus passou por aflições, Jesus perdeu um amigo mais chegado que o irmão. Jesus viu o sofrimento humano. Imagine você que Jesus, na sua existência humana, carregava também a sua deidade, ou seja, ele era Deus e humano. E quem criou todas as coisas? Deus. Jesus estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus veio para aquilo que ele mesmo criou, e viu o homem destruir aquilo que ele criou. Imagina a dor, a frustração, os sentimentos que cercavam a Jesus. Jesus passou por diversas provações, dificuldades, aflições, mas aquilo servia para Jesus, e ele nos ensina isso. Ele disse, no mundo vocês terão ele nos avisou, vocês terão dificuldades, vocês terão aflições, vocês passarão por coisas difíceis. Olhando para o espelho, meu irmão, nessa noite, como é que você reage diante da adversidade? Como é que você reage diante da provação, da tribulação, do dia mau? Quando o dia mau chega na sua vida, qual é a reação do crente? É de esbraguejar todo mundo, é de reclamar da vida, é de amaldiçoar tudo, ou é de esperar com paciência no Senhor? O evangelho fala disso, irmãos. O evangelho fala de dia a dia, de autocontrole, de me posicionar
Não é aqui não, aqui é tudo, aqui todo mundo está cheiroso. Aqui todo mundo está descansado, aqui todo mundo está bonito. Aqui é fácil ser crente. Sabe onde é que está a tua prova? Sabe onde é que vão provar a tua fé? É quando você estiver fora daqui, com pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Com pessoas que estão, na verdade, trabalhando para te derrubar. Com dificuldades que vão aparecer, que são muitas vezes você mesmo se colocando, ou Satanás tentando te derrubar. É aí que a sua fé será provada. Aqui dentro a gente vem para louvar o Senhor, para cultuar, para se alegrar, para se fortalecer. A nossa prova de fé é lá fora. A parte de praticar o que ouviu não é aqui apenas, aqui é a menor parte. A gente pratica o que ouviu, sabe aonde? Lá fora. No nosso cotidiano, no dia a dia. E onde é que o problema aparece? Raramente a luz se apaga aqui dentro. Raramente nós temos um problema aqui na hora do culto. A gente chega aqui, louva, canta, se alegra, ouve a palavra, vai embora. Mas amanhã, ou hoje mesmo, quando você chegar em casa, vai ter dificuldade lá. Vai ter problema lá. Vai ter provação, vão ter situações que vão provar a sua fé. O que Tiago está nos dizendo é que diante das provas de fé que a vida vai lhe submeter, você tem que se alegrar. Porque ao passar por essas provas, você vai amadurecendo, você vai aprendendo com seus erros ou acertos e vai se tornando um crente mais pronto para viver uma vida. Irmãos, isso é um problema, viu? Tem gente normalizando dentro da casa de Deus homossexualidade. Para Deus nunca foi, nunca é e nunca será uma atitude normal ser homossexual. É um problema. Uma desvirtuação dessa. E aí, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Mãe, eu quero ser um drogado. Mãe, eu quero usar droga. Pai, eu não quero mais ir para a igreja não. E aí, meu irmão? O que é que o crente de verdade faz? Perde a fé? Deixa de acreditar nas promessas de Deus? Abandona tudo, pois Deus tu não me ouviu não? Pois não vou fazer mais nada na tua casa não? A minha vida não tem mais sentido? Meu irmão, o sentido da vida do crente, independente de qualquer coisa, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem conhece o Evangelho sabe disso. Tudo em todos é Jesus Cristo de Nazaré. As provações muitas vezes são falta de alguma coisa. Falta saúde, falta dinheiro, falta paz, falta alegria, falta isso, falta aquilo, meu irmão. Que te falte tudo, mas nenhuma provação vai te sucumbir. Se você tiver Jesus de Nazaré na sua vida, se você for amigo dele, guiado por ele, servo dele, falta tudo, mas ele provê tudo. Da mesma forma que falta, ele chega e estende a mão para te ajudar. Pela fé. Por isso nós vivemos por fé e não pelo que vimos. Tiago, ele nos dá esse recado. Se olhe no espelho diante das dificuldades, como é que você reage? Você reage como alguém que crê ou como alguém que não crê? Você reage como alguém que tem fé ou como alguém que não tem, ou como alguém que não pratica fé? Ter fé é uma coisa. Quer ver outro exemplo de pessoas que estão perto da fé, mas não praticam a fé? Lázaro morto. Aí Jesus chega na aldeia para resolver. Jesus foi para lá para ressuscitar Lázaro. E Maria até acreditou, mas a fé dela não era uma fé prática. Jesus disse: Maria, tu crê que Lázaro pode voltar a viver? Ela disse: claro, Jesus, claro que ele vai voltar. Mas no último dia, quando todos ressuscitarem, ele também vai ressuscitar. Era uma fé, meu irmão, futurista. Era uma fé do papel, era a fé da letra, era a fé da teoria, era a fé do ouvir. A fé que Jesus está falando aqui é a fé prática. É a fé que vai acreditar que ele pode estar até há 10 dias ali, mas se o Senhor der uma palavra, ele sai de lá vivo. Meu irmão, é essa fé que o Senhor quer gerar na tua vida. É essa fé que o Senhor espera que você tenha. A prática do Evangelho, meu irmão, ou a
na sua fala, nos seus ensinamentos. Ele falou para que o pescador entendesse, para que o governador entendesse, para que o fariseu entendesse, para que o saduceu entendesse. Jesus falou para que todos pudessem entender o que ele queria dizer, para que ninguém pudesse dizer: eu ouvi o sermão e não entendi, então não posso praticar. Não, ele foi simples, ele foi claro, ele foi direto, ele foi objetivo. Eu, escutando as palavras de Jesus, eu sei o que eu tenho que fazer. Onde mora a dificuldade, irmãos? Eu luto contra a minha própria alma. Nós ouvimos a mensagem, o evangelho chega, a instrução chega, a orientação vem, mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que Jesus ensina, que Jesus pede, que Jesus manda. Por isso o erro não é a semente, o erro não é a palavra, o erro não é a direção, o erro é meu. Nessa noite, irmãos, o Espírito Santo quer nos colocar de frente ao espelho, que você vai apontar o dedo não na frente do seu irmão, mas aponte o dedo hoje para você mesmo. O que eu tenho sido, como eu tenho praticado a fé que eu professo. O Espírito Santo hoje quer nos colocar numa posição em que não é nem Ele que vai nos avaliar, é uma autoavaliação, é você com você mesmo. Eu só estou cumprindo ordens aqui. A avaliação quem vai fazer é você e o seu Deus, que nessa noite te coloca contra a parede, porque Ele quer o teu bem. Não adianta me ouvir, não adianta dizer que me ama, não adianta professar, se você não viver, você está enganando-se a si mesmo. Aquela frase muito conhecida por nós, que diz assim, ó, eu vou começar e os irmãos terminam. O pior cego é aquele que não quer ver. Ele não enxerga, não é porque não pode. Ele não enxerga porque não quer enxergar. Esse é o pior cego, segundo o nosso ditado popular. Mas o que eu quero fazer associação aqui é que, assim como a pior imagem de um cego é aquele que pode ver e faz questão de não ver por opção, é a de um crente que ouve a palavra de Jesus e constrói a sua casa sobre areia. Meu irmão, o que vai sustentar a sua vida com Cristo é a sua prática daquilo que Ele tem te ensinado. Não é o pastor que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é a igreja que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é os hinos que você escuta ou louva, não é a Bíblia de estudo que você tem, não é onde você vai, a igreja que você vai. Você pode ir para a maior igreja de Fortaleza, sem viver a palavra de Deus no seu dia a dia, você está enganando-se a si mesmo, porque o evangelho não é feito de hierarquias, o evangelho não é feito de posições, o evangelho é feito de vida prática, daquele que obedece a Jesus, daquele que é discípulo de Jesus, daquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue aquele que é o nosso mestre. Isso é o evangelho. Quão distante muitas vezes nós estamos do evangelho, irmãos, em nossas atitudes, em nossa fala, na nossa tomada de decisão. Entenda, isso aqui é para te levar para o céu. Não é qualquer um que vai entrar no céu, não, meu irmão. Não é qualquer um que está nessa cadeira, só por estar nessa cadeira. O que garante a nossa ida no céu não é passar por aquele portão, nem muito menos vir até aqui, levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. Não é apenas isso. O cidadão do céu, ele tem uma configuração, ele tem um formato, ele tem características que são dele. O cidadão do céu tem intimidade com Cristo Jesus, e quem tem intimidade com Cristo Jesus, escuta o que ele fala e pratica o que escutou.
Meu irmão, Jesus, ele é misericordioso. Mensagens como essa, pode acreditar, meu irmão, não é escolha do pregador. A gente não chega aqui para falar porque quer. Se Deus está nos levando a meditar nisso, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Jesus está voltando. Não seja apenas alguém que escuta e que acha bonito e que sabe que é o certo, meu irmão. Tome uma postura e uma decisão dessa noite. Viva o certo, faça o certo, escolha praticar e não apenas ouvir a palavra. Não se engane. Aqui, na Bíblia, nós temos a ideia de pessoas que são enganadas por falsos mestres. Mas aqui a questão não é essa. Há a possibilidade de pessoas estarem em algumas igrejas, sendo enganadas por falsos pastores, que com o microfone na mão, profetizam que Deus não mandou falar. Talvez o culto hoje fosse mais animado se eu estivesse aqui dizendo: em nome de Jesus, levanta a tua mão, porque a chave, eu estou vendo um anjo com 4 espadas e a chave já está aqui. E era glória a Deus e aleluia, e todo mundo empolgado. Deus visitou esse lugar. Deixa eu lhe dizer um negócio: sabe o que é que fixa o crente na presença de Deus? É ele ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja amarga, mas ela se transforma doce. Ao passar do tempo, ele diz: era melhor eu ter ouvido meu pai e minha mãe do que estar quebrando a cara agora, meu irmão. Pode ser até dura, porque para mim também é, mas faça o que Jesus está te mandando fazer, porque o resultado será melhor. Sejam praticantes. E aí ele vai dizer que quem escuta a palavra e não pratica é como alguém que vai para frente do espelho, olha aquela imagem, e no caso aqui ele diz, ele apenas se esquece de quem é. Ou seja, o que é que estava acontecendo aqui com os irmãos? Eles não tinham firmeza naquilo que eles criam. Eles não tinham firmeza naquilo que eles foram ensinados. E eles precisavam continuar acreditando ao ponto de transformar essa fé em ações, em atitudes. E Tiago vai usar justamente as coisas do dia a dia para nos mostrar qual é o desempenho ou as atitudes que vão ser compatíveis com a de um cristão verdadeiro. Por exemplo, eu poderia citar que Tiago traz aos nossos olhos que o cristão verdadeiro, ver o problema, ver as situações difíceis, ver as dificuldades, as provações, como uma bênção de Deus. Como é, meu irmão? Dificuldade é bênção, dificuldade é dificuldade, bênção é coisa boa. Então vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago 1, 2. Diz assim, irmãos. Meus irmãos, olha como ele está falando a crente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O crente maduro não é aquele crente que tem décadas na igreja, não, porque tem crente que tem década na igreja e continua sendo menino na fé. Porque não entendeu o cerne do evangelho. Quem veio nos trazer o evangelho, senão Cristo Jesus? E Jesus não teve uma vida fácil. Jesus foi tentado. Jesus foi perseguido. Jesus foi maltratado a ponto de ser crucificado em uma cruz. Jesus passou por aflições. Jesus perdeu um amigo mais chegado que o irmão. Jesus viu o sofrimento humano. Imagine você que Jesus, na sua existência humana, carregava também a sua deidade, ou seja, ele era Deus e humano.
E quem criou todas as coisas? Deus. Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Jesus veio para aquilo que Ele mesmo criou e viu o homem destruir aquilo que Ele criou. Imagina a dor, a frustração, os sentimentos que cercavam a Jesus. Jesus passou por diversas provações, dificuldades, aflições. Mas aquilo servia para Jesus, e Ele nos ensina isso. Ele disse: no mundo vocês terão Ele nos avisou: vocês terão dificuldades, vocês terão aflições. Vocês passarão por coisas difíceis. Olhando para o espelho, meu irmão, nessa noite, como é que você reage diante da adversidade? Como é que você reage diante da provação, da tribulação, do dia mau? Quando o dia mau chega na sua vida, qual é a reação do crente? É de esbraguejar todo mundo, é de reclamar da vida, é de amaldiçoar tudo? Ou é de esperar com paciência no Senhor? O Evangelho fala disso, irmãos. O Evangelho fala de dia a dia, de autocontrole, de me posicionar. Não é aqui não, aqui é tudo, aqui todo mundo está cheiroso. Aqui todo mundo está descansado, aqui todo mundo está bonito. Aqui é fácil ser crente. Sabe onde é que está a tua prova? Sabe onde é que vão provar a tua fé? É quando você estiver fora daqui, com pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Com pessoas que estão, na verdade, trabalhando para te derrubar, com dificuldades que vão aparecer, que são muitas vezes você mesmo se colocando, ou Satanás tentando te derrubar. É aí que a sua fé será provada. Aqui dentro a gente vem para louvar o Senhor, para cultuar, para se alegrar, para se fortalecer. A nossa prova de fé é lá fora. A parte de praticar o que ouviu não é aqui apenas, aqui é a menor parte. A gente pratica o que ouviu, sabe aonde? Lá fora. No nosso cotidiano, no dia a dia. E onde é que o problema aparece? Raramente a luz se apaga aqui dentro. Raramente nós temos um problema aqui na hora do culto. A gente chega aqui, louva, canta, se alegra, ouve a palavra, vai embora. Mas amanhã, ou hoje mesmo, quando você chegar em casa, vai ter dificuldade lá. Vai ter problema lá. Vai ter provação, vão ter situações que vão provar a sua fé. O que Tiago está nos dizendo é que diante das provas de fé que a vida vai lhe submeter, você tem que se alegrar. Porque ao passar por essas provas, você vai amadurecendo, você vai aprendendo com seus erros ou acertos e vai se tornando um crente mais pronto para viver uma vida prática do Evangelho. Tem feito nós vivermos uma geração de crentes enganados. Por quem? Pelos políticos, pelos pastores, pela família. É o Siloé que está enganando os crentes? É não. Sabe quem é o maior enganador de crente? Ele mesmo. Quando ele não quer ouvir a palavra que vem de Deus, ele quer ouvir a palavra que ele quer ouvir. Ele vem para o culto, ixi, é o Fernando que vai pregar. Pastor, bem aí, rapaz, podendo pregar, botar o Fernando para pregar. É porque eu quero ouvir o pastor. Ou pode ser o contrário, rapaz, eu queria tanto ouvir o Fernando hoje, e quem vai pregar é o pastor. Como é que pode? Porque muitas vezes a gente quer fazer o que é da nossa vontade. Não, o melhor, a gente já vem com a receita pronta. O melhor para a minha vida é isso. E Deus fala o contrário. E Deus quer o contrário, mas você não quer. Aí você escuta, pega a parte que lhe agrada, o que não agrada. Aí eu vou lhe lembrar de uma história bem curtinha. Um jovem cheio de dinheiro. O que é que eu faço para ir para o céu? É um cheiro de perfume por aqui. Perfumado. O que é que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus disse assim, ó. É só tu pegar tudo que tu tem
vender e doar aos pobres. Jesus sondou o coração dele, sabia onde é que morava, o que é que ele queria ouvir. Jesus deu uma palavra diferente. Aí aquele jovem fez o quê? Perna para que eu te quero. Virou as costas e foi-se embora. Cuidado para o jovem rico não ser você. Que Jesus fala e você diz: para eu entregar isso daqui, tô fora, meu irmão. Fica aí, Jesus, com a tua palavra, com a tua mensagem. Meu irmão, você pensa. A gente fala assim, eu estava meditando nisso hoje. A gente vem para a igreja, vê os mesmos irmãos. E às vezes a gente diz: rapaz, por que né? Negócio, por que não tem mais gente? A gente vê outras igrejas com tanta gente. E eu pensava no tempo de Paulo, no tempo de que os irmãos estavam expandindo a igreja. Será que lá em Éfeso, será que em Corinto, será que na Galácia a igreja era a maioria? A maioria da população acreditava naquilo que estava sendo pregado? As igrejas eram abarrotadas, tinha crente que não cabia mais? Não era esse o cenário. O verdadeiro evangelho, meu irmão, muitas vezes faz repulsa. As pessoas ouvem, até gostam, mas quando chega nessa parte, quando chega na parte de dizer a verdade, doa a quem doer, agrade a quem agradar, muita gente faz como o jovem rico. Ih, rapaz, eu pensava que era só na parte que o louvor era bonito. Eu pensava que era só na parte que todo mundo se movimenta para comer junto, para vender junto, para comprar. Ah, mas tem essa parte também de não fazer o que eu quero, de fazer o que Jesus está mandando. Tem, meu irmão. E a fé passa por aí. E está firmado diante das provações, ter a certeza que você não deve largar a posição, passa por aí, por não ter uma vida com Jesus rasa. Sabe quem é que desiste da igreja, de Jesus, quando a provação vem? Quem não tem intimidade com Ele, porque quem tem intimidade com Jesus, sabe que um dia Ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe que um dia um exército de milhões chegou para matar o povo de Israel e não precisou soldado tirar espada nenhuma da bainha, veio só um som do céu e matou todos os outros soldados, fez eles se matarem. Quem tem intimidade com Jesus sabe que problema nenhum pode destruir aquele que é guardado por Jesus. Ele vem, a aprovação vem, ele diz: Jesus, eu não aguento não, mas vai na minha frente, e Jesus fica, meu irmão. Eu nunca vi um crente firmado em Jesus ser destruído por provação nenhuma. Pode até morrer, mas vai morar no céu. Quanto sofrimento passou a nossa irmã Maria Bernardino, mas o que não saía da sua boca é que ela ia se encontrar com Jesus. Meu irmão, tem gente que sofre dores, duras penas aqui nesse mundo, mas tem certeza que Jesus está do lado. E aí, meu irmão, não são os passarinhos, nem as belas flores da terra que encantam. Quem conhece Jesus quer ir morar no céu. Quem conhece Jesus sabe do poder que Ele tem. Quem conhece Jesus sabe que é muito melhor ouvir a Ele, mesmo que seja para largar tudo e seguir a Ele. É melhor seguir a Jesus. Irmãos, imagina aí, nós estamos falando sobre Jesus falar e nós obedecermos. Imagina aí para Pedro, imagina para Mateus, imagina para João, imagina para os discípulos de Jesus, ouvir o mestre passar e dizer assim: ei, pega o teu sustento, teu trabalho, tua família, esquece tudo, me segue. Foi assim ou não foi? Tem essa tua rede aí? Larga. Tu vai ser pescador de homem agora. O teu trabalho, tu larga e tu vai me seguir. Foi fácil, irmãos? É fácil, irmãos?
Não, meu irmão. Tem coisa que Jesus pede, tem coisa que Jesus manda, que eu vou precisar rasgar a minha alma, reconhecendo a autoridade dele, e fazer certo, convicto, de que, meu irmão, na sua fala, nos seus ensinamentos, ele falou para que o pescador entendesse, para que o governador entendesse, para que o fariseu entendesse, para que o saduceu entendesse. Jesus falou para que todos pudessem entender o que ele queria dizer, para que ninguém pudesse dizer: eu ouvi o sermão e não entendi, então não posso praticar. Não, ele foi simples, ele foi claro, ele foi direto, ele foi objetivo. Eu, escutando as palavras de Jesus, eu sei o que eu tenho que fazer. Onde mora a dificuldade, irmãos? Eu luto contra a minha própria alma. Nós ouvimos a mensagem, o evangelho chega, a instrução chega, a orientação vem, mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que Jesus ensina, que Jesus pede, que Jesus manda. Por isso o erro não é a semente, o erro não é a palavra, o erro não é a direção, o erro é meu. Nessa noite, irmãos, o Espírito Santo quer nos colocar de frente ao espelho, que você vai apontar o dedo não na frente do seu irmão, mas aponte o dedo hoje para você mesmo. O que eu tenho sido, como eu tenho praticado a fé que eu professo. O Espírito Santo hoje quer nos colocar numa posição em que não é nem Ele que vai nos avaliar, é uma autoavaliação, é você com você mesmo. Eu só estou cumprindo ordens aqui. A avaliação quem vai fazer é você e o seu Deus, que nessa noite te coloca contra a parede, porque Ele quer o teu bem. Não adianta me ouvir, não adianta dizer que me ama, não adianta professar, se você não viver, você está enganando-se a si mesmo. Aquela frase muito conhecida por nós, que diz assim, eu vou começar e os irmãos terminam. O pior cego é aquele que não quer ver. Ele não enxerga, não é porque não pode. Ele não enxerga porque não quer enxergar. Esse é o pior cego, segundo o nosso ditado popular. Mas o que eu quero fazer a associação aqui é que, assim como a pior imagem de um cego é aquele que pode ver e faz questão de não ver por opção, é a de um crente que ouve a palavra de Jesus e constrói a sua casa sobre areia. Meu irmão, o que vai sustentar a sua vida com Cristo é a sua prática daquilo que Ele tem te ensinado. Não é o pastor que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é a igreja que vai sustentar a tua vida com Cristo, não é os hinos que você escuta ou louva, não é a Bíblia de estudo que você tem, não é onde você vai, a igreja que você vai. Você pode ir para a maior igreja de Fortaleza, sem viver a palavra de Deus no seu dia a dia, você está enganando-se a si mesmo, porque o evangelho não é feito de hierarquias, o evangelho não é feito de posições, o evangelho é feito de vida prática, daquele que obedece a Jesus, daquele que é discípulo de Jesus, daquele que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue aquele que é o nosso mestre. Isso é o evangelho. Quão distante muitas vezes nós estamos do evangelho, irmãos, em nossas atitudes, em nossa fala, na nossa tomada de decisão. Entenda, isso aqui é para te levar para o céu. Não é qualquer um que vai entrar no céu, não, meu irmão. Não é qualquer um que está nessa cadeira, só por estar nessa cadeira. O que garante a nossa ida no céu não é passar por aquele portão, nem muito menos vir até aqui, levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. Não é apenas isso. O cidadão do céu, ele tem uma configuração, ele tem um formato,
ele tem características que são dele. O cidadão do céu tem intimidade com Cristo Jesus. E quem tem intimidade com Cristo Jesus escuta o que ele fala e pratica o que escutou. Meu irmão, Jesus, ele é misericordioso. Mensagens como essa, pode acreditar, meu irmão, não é escolha do pregador. A gente não chega aqui para falar porque quer. Se Deus está nos levando a meditar nisso, é porque Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto é tempo. Jesus está voltando. Não seja apenas alguém que escuta e que acha bonito e que sabe que é o certo, meu irmão. Tome uma postura e uma decisão nessa noite. Viva o certo, faça o certo, escolha praticar e não apenas ouvir a palavra. Não se engane. Aqui, na Bíblia, nós temos a ideia de pessoas que são enganadas por falsos mestres. Mas aqui a questão não é essa. Há a possibilidade de pessoas estarem em algumas igrejas, sendo enganadas por falsos pastores, que com o microfone na mão, profetizam que Deus não mandou falar. Talvez o culto hoje fosse mais animado se eu estivesse aqui dizendo: em nome de Jesus, levanta a tua mão, porque a chave, eu estou vendo um anjo com 4 espadas e a chave já está aqui. E era glória a Deus e aleluia, e todo mundo empolgado. Deus visitou esse lugar. Deixa eu lhe dizer um negócio: sabe o que é que fixa o crente na presença de Deus? É ele ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja amarga, mas ela se transforma doce. Ao passar do tempo, ele diz: era melhor eu ter ouvido meu pai e minha mãe do que estar quebrando a cara agora, meu irmão. Pode ser até dura, porque para mim também é, mas faça o que Jesus está te mandando fazer, porque o resultado será melhor. Sejam praticantes. E aí ele vai dizer que quem escuta a palavra e não pratica é como alguém que vai para frente do espelho, olha aquela imagem, e no caso aqui ele diz, ele apenas se esquece de quem é. Ou seja, o que é que estava acontecendo aqui com os irmãos? Eles não tinham firmeza naquilo que eles criam. Eles não tinham firmeza naquilo que eles foram ensinados. E eles precisavam continuar acreditando ao ponto de transformar essa fé em ações, em atitudes. E Tiago vai usar justamente as coisas do dia a dia para nos mostrar qual é o desempenho ou as atitudes que vão ser compatíveis com a de um cristão verdadeiro. Por exemplo, eu poderia citar que Tiago traz aos nossos olhos que o cristão verdadeiro, ver o problema, ver as situações difíceis, ver as dificuldades, as provações, como uma bênção de Deus. Como é, meu irmão? Dificuldade é bênção, dificuldade é dificuldade, bênção é coisa boa. Então vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2. Tiago 1, 2. Diz assim, irmãos: meus irmãos, olha como ele está falando a crente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O crente maduro não é aquele crente que tem décadas na igreja, não, porque tem crente que tem década na igreja e continua sendo um menino na fé. Porque não entendeu o cerne do evangelho. Quem veio nos trazer o evangelho, senão Cristo Jesus? E Jesus não teve uma vida fácil. Jesus foi tentado. Jesus foi perseguido. Jesus foi maltratado a ponto de ser crucificado em uma cruz.
Jesus passou por aflições. Jesus perdeu um amigo mais chegado que o irmão. Jesus viu o sofrimento humano. Imagine você que Jesus, na sua existência humana, carregava também a sua deidade, ou seja, ele era Deus e humano. E quem criou todas as coisas? Deus. Jesus estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus veio para aquilo que ele mesmo criou, e viu o homem destruir aquilo que ele criou. Imagina a dor, a frustração, os sentimentos que cercavam a Jesus. Jesus passou por diversas provações, dificuldades, aflições. Mas aquilo servia para Jesus, e ele nos ensina isso. Ele disse: no mundo vocês terão Ele nos avisou: vocês terão dificuldades, vocês terão aflições, vocês passarão por coisas difíceis. Olhando para o espelho, meu irmão, nessa noite, como é que você reage diante da adversidade? Como é que você reage diante da provação, da tribulação, do dia mau? Quando o dia mau chega na sua vida, qual é a reação do crente? É de esbraguejar todo mundo, é de reclamar da vida, é de amaldiçoar tudo, ou é de esperar com paciência no Senhor? O Evangelho fala disso, irmãos. O Evangelho fala de dia a dia, de autocontrole, de me posicionar. Não é aqui não, aqui é tudo, aqui todo mundo está cheiroso. Aqui todo mundo está descansado, aqui todo mundo está bonito. Aqui é fácil ser crente. Sabe onde é que está a tua prova? Sabe onde é que vão provar a tua fé? É quando você estiver fora daqui, com pessoas que não têm a mesma fé que a sua, com pessoas que estão, na verdade, trabalhando para te derrubar, com dificuldades que vão aparecer, que são muitas vezes você mesmo se colocando, ou Satanás tentando te derrubar. É aí que a sua fé será provada. Aqui dentro a gente vem para louvar o Senhor, para cultuar, para se alegrar, para se fortalecer. A nossa prova de fé é lá fora. A parte de praticar o que ouviu não é aqui apenas, aqui é a menor parte. A gente pratica o que ouviu, sabe aonde? Lá fora. No nosso cotidiano, no dia a dia. E onde é que o problema aparece? Raramente a luz se apaga aqui dentro. Raramente nós temos um problema aqui na hora do culto. A gente chega aqui, louva, canta, se alegra, ouve a palavra, vai embora. Mas amanhã, ou hoje mesmo, quando você chegar em casa, vai ter dificuldade lá. Vai ter problema lá. Vai ter provação, vão ter situações que vão provar a sua fé. O que Tiago está nos dizendo é que diante das provas de fé que a vida vai lhe submeter, você tem que se alegrar. Porque ao passar por essas provas, você vai amadurecendo, você vai aprendendo com seus erros ou acertos e vai se tornando um crente mais pronto para viver uma vida tão prática do Evangelho. Tem feito nós vivermos uma geração de crentes enganados. Por quem? Pelos políticos, pelos pastores, pela família. É o Siloé que está enganando os crentes? É não. Sabe quem é o maior enganador de crente? Ele mesmo. Quando ele não quer ouvir a palavra que vem de Deus, ele quer ouvir a palavra que ele quer ouvir. Ele vem para o culto, ixi, é o Fernando que vai pregar. Pastor, bem aí, rapaz, podendo pregar, botar o Fernando para pregar. É porque eu quero ouvir o pastor. Ou pode ser o contrário, rapaz, eu queria tanto ouvir o Fernando hoje, e quem vai pregar é o pastor. Como é que pode? Porque muitas vezes a gente quer fazer o que é da nossa vontade. Não, o melhor, a gente já vem com a receita pronta. O melhor para a minha vida é isso. E Deus fala o contrário. E Deus quer o contrário, mas você não quer. Aí você escuta, pega a parte que lhe agrada, o que não agrada. Aí eu vou lhe lembrar de uma história bem curtinha. Um jovem cheio de dinheiro
que é que eu faço para ir para o céu? É um cheiro de perfume por aqui, perfumado. O que é que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus disse assim, ó. É só tu pegar tudo que tu tem, vender e doar aos pobres. Jesus sondou o coração dele, sabia onde é que morava, o que é que ele queria ouvir. Jesus deu uma palavra diferente. Aí aquele jovem fez o quê? Perna para que eu te quero. Virou as costas e foi-se embora. Cuidado para o jovem rico não ser você. Que Jesus fala e você diz, para eu entregar isso daqui, tô fora, meu irmão. Fica aí, Jesus, com a tua palavra, com a tua mensagem. Meu irmão, você pensa. A gente fala assim, eu estava meditando nisso hoje. A gente vem para a igreja, vê os mesmos irmãos. E às vezes a gente diz, rapaz, por que né? Negócio, por que não tem mais gente? A gente vê outras igrejas com tanta gente. E eu pensava no tempo de Paulo, no tempo de que os irmãos estavam expandindo a igreja. Será que lá em Éfeso, será que em Corinto, será que na Galácia a igreja era a maioria? A maioria da população acreditava naquilo que estava sendo pregado? As igrejas eram abarrotadas, tinha crente que não cabia mais? Não era esse o cenário. O verdadeiro evangelho, meu irmão, muitas vezes faz repulsa. As pessoas ouvem, até gostam. Mas quando chega nessa parte, quando chega na parte de dizer a verdade, doa a quem doer, agrade a quem agradar, muita gente faz como o jovem rico. Ih, rapaz, eu pensava que era só na parte que o louvor era bonito. Eu pensava que era só na parte que todo mundo se movimenta para comer junto, para vender junto, para comprar. Ah, mas tem essa parte também de não fazer o que eu quero, de fazer o que Jesus está mandando. Tem, meu irmão. E a fé passa por aí. E está firmado diante das provações, ter a certeza que você não deve largar a posição, passa por aí, por não ter uma vida com Jesus rasa. Sabe quem é que desiste da igreja, de Jesus, quando a provação vem? Quem não tem intimidade com Ele, porque quem tem intimidade com Jesus, sabe que um dia Ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe que um dia um exército de milhões chegou para matar o povo de Israel e não precisou soldado tirar espada nenhuma da bainha, veio só um som do céu e matou todos os outros soldados, fez eles se matarem. Quem tem intimidade com Jesus sabe que problema nenhum pode destruir aquele que é guardado por Jesus. Ele vem, a aprovação vem, ele diz, Jesus, eu não aguento não, mas vai na minha frente, e Jesus fica, meu irmão. Eu nunca vi um crente firmado em Jesus ser destruído por provação nenhuma. Pode até morrer, mas vai morar no céu. Quanto sofrimento passou a nossa irmã Maria Bernardino. Mas o que não saía da sua boca é que ela ia se encontrar com Jesus. Meu irmão, tem gente que sofre dores, duras penas aqui nesse mundo, mas tem certeza que Jesus está do lado. E aí, meu irmão, não são os passarinhos, nem as belas flores da terra que encantam. Quem conhece Jesus quer ir morar no céu. Quem conhece Jesus sabe do poder que Ele tem. Quem conhece Jesus sabe que é muito melhor ouvir a Ele, mesmo que seja para largar tudo e seguir a Ele. É melhor seguir a Jesus. Irmãos, imagina aí. Nós estamos falando sobre falar, sobre Jesus falar e nós obedecermos. Imagina aí para Pedro. Imagina para Mateus. Imagina para João, imagina para os discípulos de Jesus, ouvir o mestre passar e dizer assim, ei, pega o teu sustento, teu trabalho, tua família, esquece tudo, me segue. Foi assim ou não foi? Tenha
essa tua rede aí, larga. Tu vai ser pescador de homem agora. O teu trabalho, tu larga e tu vai me seguir. Foi fácil, irmãos? É fácil, irmãos? É não, meu irmão. Tem coisa que Jesus pede, tem coisa que Jesus manda, que eu vou precisar rasgar a minha alma, reconhecendo a autoridade dele, e fazer certo, convicto, de que, meu irmão,